O Senhor Jesus, ele pregava sobre aquilo que era natural para as pessoas, aquilo que as pessoas estavam vivendo no seu dia a dia. E hoje, eu quero com vocês fazer aqui uma das comidas que eu mais gosto. E quando ela é feita do jeito certo, ela fica muito boa. Né? Eu quero fazer um purê de batata. Quem gosta de purê aqui? Você gosta de purê? As crianças não gostam de purê? Pois é. Quando nós vamos fazer um purê de batatas, Ô minha esposa, onde que eu vou fazer um purê? Faltou um trem aqui. Faltou um pote aqui para eu fazer o purê, mas tudo bem. Quando eu quero começar fazendo o purê, lembrando os irmãos de alguma coisa. Quando você vai fazer um purê, você primeiro tem que escolher as batatas, não é? Você primeiro tem que escolher as batatas. A Bíblia diz assim, em Jeremias 18, fala assim: como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Jesus falando sobre isso, que assim como ele podia moldar aquele barro todo e transformar aquele barro num tijolo, transformar aquele barro numa peça bonita, ele também podia fazer isso conosco. E o mais interessante é que em muitas ocasiões Jesus fala sobre isso, sobre as coisas do nosso dia a dia. Obrigado. Sobre as coisas do dia a dia. E quando nós vamos fazer um purê de batata, primeiro eu preciso que você prepare o seu coração. Porque eu creio que hoje Deus vai nos mostrar aqui que ninguém que não está disposto a passar pelo processo do Senhor consegue se tornar em algo bom. Não dá, não tem como. Porque quando você vai fazer um purê de batatas, a primeira coisa que você faz é escolher as batatas, né? E quando você escolhe as batatas, você vai no mercado para escolher as batatas, você vai encontrar vários tipos de batata. Eu peguei isso aqui porque eu não quero sujar a mão, porque vocês não vão querer comer meu purê. Mas quando você vai no mercado escolher uma batata, você vai encontrar às vezes uma batata assim. Ela está suja. Não está suja? Você percebeu? Quando eu fui comprar ontem, eu falei para minha esposa: compra batata suja. Porque ela não entendeu nada, mas eu compro batata suja. Você vai encontrar batatas sujas quando você vai comprar para fazer um purê. E às vezes você vai encontrar batatas limpas, que são as mesmas batatas, elas são limpas. Aí quando você vai fazer um purê, você vai entender que às vezes elas vêm cheias de sujeira. Inclusive, a palavra de Deus vai dizer assim como Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, antes que nós fôssemos alguma coisa. Interessante, porque Jesus, ele quando Ele nos escolhe, Ele não nos escolhe porque nós somos alguma coisa. Porque na verdade nós não somos nada. Nós vemos sujos. Quando você pega uma batata dessas aqui e você começa a descascar, você percebe que ela é dura. Alguém gosta de comer batata crua? Você não come batata crua. Você vai ter que passar por esse processo, vai descascar. Você vai... E esses processos de descascar aqui é um processo delicado, porque ela precisa ser lavada, ela precisa ser descascada. Quando você começa a tirar a casca da batata, é como você está tirando coisas que a gente traz junto na nossa vida cristã, que precisa ser tirada. Isso aqui dói, né? Porque a batata, se ela estivesse falando alguma coisa, ela vai devagar, está doendo. Porque eu estou tirando a casca dela. E você sabe, vocês estão percebendo aqui que eu sou perito em descascar batata. Eu sou muito bom nisso aqui, né? Então a batata, quando você começa a tirar, nós vemos que isso aqui faz parte de um processo que nós chamamos na vida cristã de um processo de santificação. Porque é um processo em que Deus, Ele começa a tratar com a gente, e a gente acha que está perfeito, e Deus vai dizendo: olha, eu preciso tirar mais um pouquinho da tua vida, eu preciso mexer, isso aqui vai doer, porque o processo de santificação não é um processo comum, mas se eu quero ser alguma coisa na minha vida, eu estou descascando a batata dentro do pote que eu ia fazer o purê. Me ajuda, minha esposa, depois, por favor. Quando você percebe, você pega essa batata, ela pode ser transformada em muita coisa boa, mas ela não serve para nada assim como ela está.
com casca, algumas com sujeira, algumas vêm um pouquinho estragadas, outras não, mas você tem que fazer esse processo, você tem que mexer, você tem que tirar. E é interessante porque a batata, quando ela é escolhida, ela não é limpa, ela não pode ser utilizável. Tem algumas comidas que são muito boas com batata, o purê é uma delas, pode ser um prato, Cris. O purê é uma delas, mas tem também aquele negócio de você pegar a batata e colocar no forno junto com o frango, já fez isso? Pegar assim, você descasca a batata, você coloca lá no forno, né? E ela fica gostosa, porque ela pega o suco do frango e fica aquele negócio gostoso, mas se ela ficar dura, ela fica ruim. Então, o processo que Jesus faz na nossa vida para nos tornarmos uma pessoa melhor é um processo que exige de nós essa coisa da santificação. Porque o que eu faço? Eu pego essa batata e eu começo a mexer nela. E foi assim que Deus fez com Gideão. Ele foi escolher Gideão, ele foi escolhido por Deus não porque ele tinha alguma coisa. Gideão, ele estava ali malhando o trigo, ele não tinha muita coisa para fazer, não tinha muitos dons, muitos talentos, mas Deus vai lá e pega o Gideão na sua fraqueza, e transforma Gideão, ele faz esse processo. Ele tira as cascas, ele começa a tirar as partes que não glorificam a Deus, ele começa a mexer, mas ainda é uma batata dura. Ainda é uma batata dura. Eu tirei aqui bastante coisa dela, mas ela ainda se tornou uma batata dura, né? E isso não serve para muita coisa. Não serve. Então Deus pega e vai, quando você chega na igreja, quando eu cheguei na igreja, eu lembro há tantos anos atrás, há quase 40 anos, quando Deus me converte, eu era uma batata. Eu era como aquela batata, talvez ele toda suja, precisava ser lavada, limpa, e aí Deus começou a tirar as cascas, eu me tornei uma batata agora um pouco melhor, uma batata descascada. Ela já está indo no processo de ser alguma coisa, mas ela ainda não é alguma coisa. Ela é só uma batata. E aí Deus vai descascando a gente. Sabe o que Deus faz depois? Porque ele fez assim com Isaías. Isaías, ele fala assim, ó: quem sou eu? Eis-me aqui, mas eu sou um homem de lábios impuros, o que eu posso fazer para glorificar o Senhor? Mas ele fala: mas eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Então ele se tornou uma batata agora maleável. Já pensou se a batata olha para você? Não, eu não quero ser descascada. Eu não quero ser descascada, eu não quero que você faça nada comigo. Ela vai ser uma batata que é bonitinha, vai ficar ali aparentemente bonita, mas ela vai estregar e ela vai para o lixo, ela não vai ter nenhum propósito. Deus faz assim com Pedro. Pedro foi escolhido. Pedro era um cara totalmente difícil, um temperamento complicado. Aí Deus vai lá e pega o Pedro e descasca o Pedro. E faz o Pedro ir passando pelos processos da vida, e ele descasca, e Pedro agora já não é mais uma batata suja. Mas não adianta só ser uma batata limpa, se ela tiver casca, ela também não serve para muita coisa. Ela é uma batata com casca, e você acha ela um formato bonitinho, porque ela é bonitinha, você deixa ali na tua prateleira, que batata bonita, e ela vai ficar ali, daqui uns dias ela está toda estragada e cheirando mal, porque ela não tem nenhum propósito. Ela vai primeiro precisar passar por esse processo. E Deus faz assim com a gente. E sabe o que Deus faz depois? Deus pega essa batata, que simboliza você e simboliza eu, e pega essa batata, e depois ela descascada, Jesus pega e corta ela em pedacinhos, né? Corta ela em pedacinhos, e depois ele coloca, onde? Ele coloca na panela. E ele pega essa batata e coloca na panela, e ele coloca no fogo, porque mesmo depois de limpa, mesmo depois de descascada, a batata ainda está dura. E às vezes nós passamos por isso. A gente olha para a nossa vida, quando nós éramos, antes de sermos cristãos, nós éramos uma batata suja, depois limpa, depois descascada, mas o nosso coração ainda está duro. A nossa vida ainda está dura, ela está assim. E o que você pode fazer com uma batata dura? Uma das comidas que a minha esposa faz, que eu mais gosto, é salada de maionese. Bem do estilão gaúcho mesmo, sabe? Você pega o ovo, você fica lá 40 minutos batendo, gasta 1,5 litro de óleo e faz lá aquela maionese que é uma bomba calórica. Mas eu gosto daquele negócio, eu gosto daquilo lá. Mas depois que você come aquilo, e você percebe que se lá no meio tiver uma batata dura, fica ruim. Se tiver um pedacinho de batata que você vai morder ali e tranca no dedo, não é legal, eu gosto da batata molinha. Então, depois que ele me escolhe, me limpa, me descasca, tira as primeiras coisas da vida, né? Eu ainda continuo sendo uma batata dura. Aí o que Deus faz? Ele me coloca no fogo. Ele me coloca no fogo.
porque eu preciso desse fogo. A purificação, segundo o 1 Pedro 1,7 fala assim, ó, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provada por quê? Pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Jesus nos transforma, Deus nos mexe através do fogo. O que significa isso? Que eu sou queimado às vezes. Porque eu não sei você, mas eu tenho que admitir que eu sou, às vezes, como uma batata dura. Eu sou assim. As pessoas talvez notem isso, talvez não, mas eu sou como uma batata dura. Tem coisa que eu não gosto. Tem coisas que eu não aceito, tem coisas que me incomodam, tem coisas que me fazem reagir de uma forma que eu não gostaria de reagir. Por quê? Porque ainda tem pedacinhos duros em mim. E esses pedacinhos duros da batata, você não tem outro jeito para tirar, a não ser botar no fogo. Não tem. Aí Deus vem e nos coloca no fogo, que significa a presença de Deus. Isaías 43:2 vai dizer assim, ó, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderás em ti. Então o texto aqui diz que, ele não fala, se vocês passarem pelo fogo. O texto não diz isso. O texto fala, quando vocês passarem pelo fogo. Porque você vai passar pelo fogo, só se você não quer ser uma batata que sirva para alguma coisa. Porque você pode ir no mercado e tem vários preços de batata. Você vai comprar batata de um preço, comprar batata de outro, vários modelos, várias marcas de batata, tem vários preços e bonitas e caras. Você pode comprar a batata mais cara, mas se ela não passar pela limpeza, se ela não passar pelo descasque e se ela não passar pelo fogo, ela só vai ser uma batata que não vai servir para nada. Pode ser que exista um ou outro que goste de batata dura, mas eu acho difícil. Já pensou uma batatinha frita, uma batatinha lá com frango, um purê, como nós vamos fazer aqui, precisa passar pelo fogo. Só que daí, então, passamos pelo fogo. Quando a gente passa pelo fogo, então, nós nos tornamos uma batata diferente. Irmãos, a minha mão está limpa, tá? Fica tranquilo. Nós nos tornamos uma batata diferente. Nós agora somos uma batata bem diferente. Isso aqui caiu no usar. Uma batata bem diferente. Nós nos tornamos uma batata mole. Aí ficou melhor. Por que ficou melhor? Porque quando nós fomos escolhidos pelo Senhor, nós fomos limpos pelo Senhor, e nós somos colocados no fogo para que a purificação venha sobre nós, então nós nos tornamos uma batata melhor. A Bíblia diz que isso aqui é uma prova pedagógica, porque o fogo, ele vai simbolizar as nossas aflições. Nós passamos por isso, mas Deus vai nos purificando. Então eu me transformo numa batata mole. E sabe o que a gente faz com a batata mole? A gente amassa. Eu sou muito bom nisso aqui. A gente amassa, a gente amassa assim, e ela vai ficando molinha, gente, que coisa boa, dá vontade de comer assim. Mas você não pode comer uma batata assim, mesmo que ela esteja molinha. Ela não está tão molinha. Essa batata que fez foi a minha filha, ela disse que estava pronta, mas não estava. Mas tudo bem, depois em casa a gente conversa. Mas aí você pega a batata e você amassa essa batata. Você vai amassando. Gente, quantas coisas você passa na sua vida? Quantas coisas que você passa que parece que você está sendo amassado, né? Você está bem, você vem na igreja, você fica feliz, porque o fogo, ele não é a ausência de Deus. O fogo, ela é uma oportunidade que Deus nos dá de experimentarmos a presença dele com mais profundidade, porque aí nós começamos a ser provados. Então nós começamos a ser essa batata que antes estava ali, estava suja, estava com casca, agora nós somos uma batata molinha, que a gente pode já começar a ser moldado, né? A gente começa a ser moldado aqui, porque ela já é melhor. Se você pega uma batata amassada assim, você pode moldar ela. Às vezes o nosso coração está tão duro, às vezes nós estamos tão presos pelas coisas da vida, que o nosso coração se tornou duro. A gente não consegue mais aceitar as coisas de Deus, a gente não consegue mais aceitar as coisas das pessoas, nós somos tão intolerantes, tão bravos às vezes, nós nos tornamos os iracundos. Sabe o que é iracundo? A Bíblia fala que existem os iracundos e os irascíveis. O iracundo é aquele que está sempre bravo, né?
E aquele que você acorda de manhã, bom dia por quê? Né? Não é só se for para ti. Né? Esse é o iracundo. Então, quando Deus nos escolhe, a batata suja, Ele nos limpa, continuamos sendo uma batata dura, somos uma batata descascada, mas continua sendo dura, mas agora que Ele nos queimou no fogo, agora que Deus mexeu conosco, então agora nós começamos a ser uma batata mole, e a batata mole ela pode ser moldada, quer dizer, eu entendo que eu preciso ser moldado. Eu entendo que tem coisas na minha vida que não está do jeito de Deus. Eu entendo que na minha vida tem coisas que Deus não aprova. Então eu me tornei uma batata que eu posso entender isso aqui. Porque se nós estamos dentro da obra de Deus, do reino de Deus, se nós nos convertemos e nós nos tornamos uma batata dura, Deus não pode fazer nada conosco, porque o que acontece? Entorta o garfo. Né, Sara? Entorta o garfo. Porque você não está mole, a batata não está mole. Então Deus, Ele trabalha conosco assim. Ele nos chama, Ele nos escolhe. É como nós escolhemos a batata para o purê. Então Deus, Ele vai nos moldar e vai tornar a batata assim. Então estamos prontos? Não. Por que nós não estamos prontos? Porque nós estamos amassados. Mas nós ainda não temos gosto. Porque a batata, e Paulo vai dizer assim, ó, em tudo somos atribulados, mas em nada nós somos angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Ele vai falar isso para nós. Quer dizer, eu aceitei Jesus, eu era aquela batata dura, suja, eu aceitei Jesus, Ele deu uma limpada em mim até onde eu deixei, eu me tornei essa batata, limpinha, só que ainda com casca, ainda dura, que não tem muita utilidade. Aí eu comecei a aceitar as coisas de Deus, Ele começou a moldar a minha vida, então Ele me botou no fogo. E eu me amassei, e eu me tornei mole. Então agora eu conheço as coisas do Senhor, eu posso me tornar um purê mais gostoso. Eu posso, porque o quebrantamento, aí eu vou entender o que Jó dizia lá no meio da aflição, quando ele estava lá cheio de ferida, cheio de coisas que ele tinha perdido, família, bens, perdido um monte de coisa, e ele já consegue dizer, antes eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora, aqui quando eu estou cheio de feridas, quando eu estou doente, quando eu estou quase morrendo, agora os meus olhos te veem. Então, quando a batata está amassadinha assim, nós nos tornamos mais sensíveis das coisas de Deus, e eu começo a perceber que as lutas que eu passo, que as aflições que eu passo, não são para o meu mal, mas são Deus, é como Deus me colocando aqui na panela do fogo fervendo, para me amassar. E tem pessoas que precisam que o fogo fique muito quente para poder se amaciar. Às vezes, nós somos tão duros, nosso coração é tão duro, que Deus precisa aumentar a temperatura ali. Porque senão a gente não amacia, né? Porque esse amassar aqui da batata, ele simboliza o meu quebrantamento. Até onde eu estou disposto a ser amassado? Porque ser amassado é abrir mão dos meus conceitos. Ser abraçado, amassado, é dizer, Senhor, pode amassar, vai doer, como que quando você faz uma porcelana fina, né? Aquelas coisas bonitas, aquelas canecas, que nem as canecas da Carila, lá, chiques, bonitas, né? Deus, como é que o cara faz? Ele molda e ele bota no fogo para queimar. Aí quando daqui a pouco ele tira do fogo, eu acho que a caneca podia dizer, chega de fogo, né? Aí o cara vai lá e passa uma tinta, e a caneca vai, não, agora eu estou pronto. Ele, não, agora tu vai com fogo de novo, e bota no fogo, e queima, e a caneca, se tivesse língua, estaria para fora, e queimou tal, e tirou do fogo. Aí o oleiro vai lá e passa agora um verniz, e a caneca, não, agora eu estou pronto, né? Não, agora você volta com fogo de novo, e vai lá e queima, até que a gente se torne numa porcelana fina. Então, esse ato aqui de amassar é o quebrantamento que nós precisamos. Agora, isso aqui está pronto? Esse purê aqui está pronto? O que está faltando aqui? Está faltando o quê? Vocês estão dizendo leite, vocês estão vendo leite aqui na minha mão, né? Um purê, só amassar batata, não dá. Eu já comi purê assim, tem gente que só amassa a batata e bota na mesa e a gente come assim. Eu sou fraco de sal. É ruim. Então, o que você faz? Você pega o leite. E você coloca o leite aqui. Né? É que nem quando você faz arroz doce, você tem que colocar gemada.
Porque se você não coloca gemada, fica um arroz doce não bom, não fica bom. Aí você colocou o leite aqui. O leite, ele significa, ele simboliza para nós um alimento espiritual. Paulo, ele fala assim, olha, vocês ainda são como crianças, eu preciso dar leite para vocês. Então ali ele está fazendo uma crítica, vocês ainda não amadureceram, mas ele não está dizendo que o leite é desnecessário. Ele está dizendo que o leite é necessário, você precisa beber leite. Então ele coloca o leite aqui, aí esse purê, que antes ele estava só uma batata amassada, pelo menos as partes que estavam cozidas estavam amassadas, então ele fica agora esse purê aqui, ele deu liga. Ele deu liga, você começa a ver que ele começou a ficar bonito, sabe? O leite, ele começa a dar eu não sei como é que chamaria isso, mas ele começa a dar uma consistência bonita para esse purê. Ele começa a deixar as coisas cada uma no seu lugar, e aquelas partes que estavam muito mal amassadas, ele começa a mostrar e você amassa, e aí você pode moldar, e o purê ficou bonito. E ele está pronto? Por que ele não está pronto? Falta o tempero. Porque se você não botar aqui, você vai comer isso aqui e vai ter gosto de batata e leite. Vai ser só, e vai ter gosto só disso. Porque o leite, ele representa aqui a porção básica, a porção inicial da palavra. Por isso que Paulo falou, vocês ainda tomam leite, porque vocês estão iniciando. Então o leite, ele simboliza aquele início da nossa vida com Deus. Aquele início do processo. Você chega na igreja e você não pode se cobrar. Porque eu não sei nada. Claro que você não sabe, você está chegando agora. Tem gente que tem 50 anos e ainda não sabe. Quando eu estava na faculdade, um professor, no primeiro dia de aula, ele falou assim, olha, vocês têm que entender que agora, quando vocês chegaram aqui, vocês acham que vocês sabem alguma coisa de Bíblia, mas vocês não sabem nada. Mas quando vocês completarem o último ano de faculdade, vocês vão achar que sabem alguma coisa, mas vocês continuam não sabendo nada. Porque é crescimento diário. A nossa vida é crescimento diário. Hoje nós estamos de um jeito, amanhã Deus vai nos ajudando. E sabe como é que Deus faz isso? Através das lutas. Através das dificuldades. Porque se está tudo bem, a gente não tem por que buscar Deus. O ser humano é assim. Por isso que a Bíblia fala que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É porque o rico não vai entrar no céu? Não. É porque quando a gente está bem, a gente vai esquecendo de Deus. Então o leite aqui, ele simboliza esses primeiros passos que você dá e que eu dou e que nós vamos errar, nós vamos cometer falhas, nós vamos falar coisas que vão magoar pessoas, nós vamos tomar atitudes que vão magoar pessoas e a gente não vai nem saber. É o processo da vida cristã, é o processo inicial. Então eu era uma batata suja, eu era depois uma batata limpa, aí depois eu era uma batata descascada, mas não servia para nada, mas agora eu sou uma batata aqui amassada e agora eu tenho leite. Quer dizer, agora eu conheço o princípio da vida cristã. Eu sei os primeiros passos, eu sei coisas que eu posso fazer, eu sei coisas que eu não posso fazer. Então agora eu estou num processo que a Bíblia vai chamar de santificação. Porque sem leite não há vida. Sem o inicial da palavra não há vida. Sem a leitura diária da palavra não há vida. Porque o leite, ele suaviza a nossa vida. Se você tivesse visto de perto, as irmãs sabem fazer purê melhor que eu, sabe muito bem, que quando você amassa a batata, ela fica seca aqui. Ela fica só uma batata amassada seca. Mas agora que eu coloquei o leite, dá vontade de comer isso aqui. Porque ele ficou mais suave, ficou mais cremoso. A nossa vida é assim. Às vezes nós chegamos na igreja, nós não sabemos nada, nós não temos nada, nós temos só a nossa fé. E nós queremos que Deus molde a nossa vida, então vem o leite da palavra, a palavra vai entrando em nós, a gente vai sentindo Deus mudando a nossa vida, vai sentindo os processos de Deus mudando a nossa vida. Só que, quando nós mudamos aqui, nós precisamos dar o toque. E qual é o toque? Depois de escolhida, de limpa, de passada pelo fogo, de amassada, de enriquecida com leite, a batata ainda precisa do toque final. Ela precisa ainda daquele toque que muda. Então a gente começa a pensar que a Bíblia diz que nós somos o quê? Nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Então a gente bota sal. Para alguns a gente bota um pouquinho, né? Para mim, a gente bota um pouquinho mais, né? E a gente fica aqui
agora você mexe isso aqui e você começa a ter uma batata que antes era só uma batata. E se você não fizesse nada com ela, ela ia se estragar, você ia botar no lixo, não ia servir para nada. Mas agora essa batata, ela começou a se tornar algo útil. Porque aqui, eu poderia dizer assim, que tem 5 batatas ali, tem 5 mais 4 mais 5, são 10 batatas ali. Uma pode ser o Marcel, né? A outra pode ser o Ralph, a outra batata sou eu, e cada um de nós aqui podemos, uma batata pode nos simbolizar aqui. E se nós pegarmos todas essas batatas e colocarmos dentro de um cesto, e simbolizando cada um de nós, eu diria que é um monte de batata junto, não é? É um monte de batata. Tem uma batata aqui que tem a cara do meu filho, né? Então cada um de nós poderia ser uma dessas batatas aqui. Nós colocamos tudo isso dentro de um saco, é um monte de batata. E nós diríamos assim, nós somos uma igreja unida, porque nós somos um monte de batata dentro de um saco. Eu diria para você que nós não somos um monte de batata dentro de um saco. A igreja só começa a cumprir o propósito do Senhor quando cada uma dessas batatas passa pelo processo de limpeza, de descasque, de amassar, de pôr o leite, de botar o sal. E quando nós colocamos tudo aqui dentro, eu não consigo identificar o Marcel aqui. Não dá para ver o Marcel. Eu não consigo ver o Ralph, o Érica aqui, a Ana Paula. Eu não consigo ver. Porque aqui dentro agora nós não somos mais batatas separadas, agora nós somos um purê de batata. Significa que agora nós estamos juntos. Significa que agora nós somos um só, em Cristo. Então, quando nós passamos por esses processos, nós entendemos que o sal, ela é a identidade do cristão. Porque se o cristão, onde ele for, ele não salgar, ele perdeu o seu propósito. Se eu estou dentro do hall de amigos, e lá dentro do hall de amigos eu não consigo ser diferença, eu não consigo fazer diferença lá dentro, se lá na minha escola eu não consigo ser aquele que dá o tempero, então é porque eu não passei por esses processos. A igreja, quando nós começamos uma igreja, como foi o nosso caso há 10 meses atrás aqui, nós éramos talvez aqui um monte de batata. Talvez um monte de batata limpa às vezes, mas ainda com casca, ainda duros. Nós precisamos passar por esse processo para se tornar esse purê de batatas aqui, que eu queria chamar minha esposa aqui, por favor. Vem aqui, Cris, por gentileza. Coloca aqui para mim. O que você acha desse purê aí? Falta o quê? É porque está cru, mas eu vou esmagar um pouquinho mais. Mas aí falta mais uma coisa. Falta mais uma coisa nesse purê. Porque às vezes nós somos purê, uma batata limpa, cozida, amassada, colocamos o leite da palavra, colocamos o tempero, mas às vezes nós conhecemos muito a palavra de Deus. Nós conhecemos muito. Alguém nos fala um texto, nós lemos o texto de cor. E alguém fala sobre a vida de Paulo, eu sei tudo de Paulo. Eu quero te falar sobre Pedro. Não, eu sei tudo de Pedro. Eu vou na igreja hoje, mas o pastor só prega aquilo que eu já sei. Eu não preciso na EBD, porque eu sei mais. Eu não estou lá estudando aquelas coisinhas lá. Eu não preciso na EBD. O que está faltando para nós, às vezes, ou muitas vezes, é unção. O que está faltando para nós é entender isso. Quanto que nós precisamos de Deus? Porque às vezes é teoria. Eu sei toda a teoria, você sabe toda a teoria. Nós sabemos que Jesus veio, Ele morreu na cruz por mim, e que o processo de conversão é reconhecimento do pecado, confissão, arrependimento, pedido de perdão. Nós sabemos tudo isso, mas nos falta unção. Nos falta saber assim que nós não podemos viver sem Deus. Que eu venho na igreja não porque eu quero ir lá fazer uma rotina, não porque eu quero ir lá porque alguém me disse que eu tenho que ir. Não, eu começo então a aprender que eu vou na igreja porque eu dependo disso aí. Eu dependo, eu não vou por esporte, eu não vou para agradar ninguém, eu vou porque eu dependo disso, eu preciso disso. E aí eu coloco aqui, eu vou colocar a margarina, que ela simboliza aqui o processo de unção. É quando o óleo do Espírito de Deus
nos torna macios. Sabe quando você tem eu não sei se você já teve, eu sou gaúcho, e inclusive esse mês é o melhor mês do ano, que é o mês dos gaúchos, né? E lá no sul, os homens usam muito bota, essas botas, né? E é costume que de vez em quando você passa graxa. Sabe o que é graxa? Você passa graxa na bota. Porque se você não passar graxa na bota e na guaiaca, aquele couro, ele vai ficar duro e ele vai quebrar. Então você precisa passar graxa, você precisa passar o óleo, você precisa hidratar aquele couro. Às vezes nós somos cristãos experientes. Às vezes nós temos anos de batizado, anos de congregando na igreja, mas nós ainda não somos macios. Nós ainda não somos maleáveis. Nós ainda somos aquele que leva tudo na ponta de faca. Por quê? Porque a unção do Espírito não encheu a nossa vida. Se nós queremos que as coisas de Deus sejam reais em nós, nós precisamos permitir que o óleo do Espírito nos torne pessoas macias. E ser macio é difícil. Porque quando você acorda de manhã, pedindo para Deus, Senhor, hoje eu quero me tornar uma pessoa macia diante de Ti. Junto com você acordam uns 10, 15 prontos para te atrapalhar nesse processo. Tem gente que acorda de manhã pensando assim, quem que eu vou importunar hoje? Quem que eu vou incomodar? Quem que eu vou hoje lançar o meu veneno para atrapalhar aquele que acordou de manhã querendo ser mais malhado? Tem pessoas que são assim. Mas aí, quando nós somos malháveis, quando nós somos regados pelo óleo do Espírito, nós nos tornamos uma batata que agora sim tem o seu valor. Agora sim, Jesus pegou todos nós, nos lavou, nos descascou e doeu para descascar. Tirar as coisas dói, né? E Jesus veio e tira as coisas de nós que não precisava estar ali. Ele tira, aquele processo dói. Depois ele nos bota no fogo, água fervendo, que é para a gente amolecer. E esse fogo das aflições, esse fogo das tristezas, das angústias, das lutas da vida, ele vai nos mexendo. Quantas vezes nós temos problemas em casa, problemas no nosso trabalho, as coisas não andam bem, você se esforça, parece que está o mundo contra você. Às vezes não é, às vezes é Deus te queimando, é Deus te colocando na fornalha para que tu se torne uma pessoa melhor. Ele faz isso, mas o fogo da aflição não é que você esteja sozinho, porque Sadraque, Mesaque e Abednego foram para a fornalha. Eles eram 3. Quando os homens olharam lá para dentro, tinha 4. Era o Senhor Todo-Poderoso que estava lá com eles. E o fogo da fornalha queimou só uma coisa. A única coisa que o fogo queimou eram as cordas que estavam amarrando aqueles homens. E é isso que o fogo faz com a gente. O fogo das aflições, das lutas, dos nãos da vida. Eu preguei aqui um dia desses sobre os nãos da vida, sobre os problemas, sobre as situações da vida. São coisas que Deus usa para nos tornar pessoas melhores. E quando isso acontece, nós nos tornamos um purê assim. Olha que gostoso. Eu realmente espero que agora nós não chuta a panela, nenhum de vocês queira, para eu poder comer sozinho. Cris, vem aqui, por favor. Prova de novo. Fechou? Tá vendo? É isso que Deus faz com você e é isso que Deus faz comigo. Quando nós estamos prontos para que isso aqui seja reflexo da nossa vida, assim como Jesus. Ele usou o trigo, ele usou o joio, ele usou tantas coisas para nos ensinar. Eu tenho certeza que Deus está nos ensinando aqui hoje, nessa manhã, um simples purê de batata. Amém. Eu quero ser esse purê. Eu confesso para vocês que nem sempre eu consigo. E eu aprendi uma outra coisa muito importante na minha vida. Eu aprendi que eu não posso ficar me culpando por eu não conseguir às vezes. Eu aprendi que eu não posso ficar achando que eu sou a pior das pessoas, porque às vezes eu não consigo. Porque sempre que você tiver dentro de você essa luta entre querer fazer o certo
não conseguir, mas continuar tentando, é porque o Espírito Santo ainda está vivo em você. Porque na hora que o Espírito Santo deixar de estar vivo em você, você vai pecar e está tudo certo. Mas enquanto você estiver nessa luta, é porque Deus ainda está contigo. É porque Deus está te tratando, está te mostrando que está certo, te mostrando que está errado, mostrando, ó, tem que melhorar aqui, tem que melhorar ali. E você vai tendo essa luta e fique feliz por essa luta. Significa que você é de Deus e que você quer fazer o que é certo. Nem sempre você vai conseguir. Você vai conseguir fazer o que é certo só quando você estiver no céu. Até lá, não desista dos processos. Não se entristeça pelas perdas. Não se entristeça pelas tristezas. Não se entristeça por aquilo que você planejou e não deu certo. Não se entristeça pelos projetos que você fez e parece que foi tudo por água abaixo. Não se entristeça com isso, porque se você é de Deus, você ama a Deus, Ele continua no controle da tua vida. E se Ele permitiu que isso acontecesse, é porque você está passando aqui, ó, pelo fogo, para amolecer a sua vida, para você se tornar esse belo correio. Então, que Ele nos ajude, hoje, quando vamos celebrar a ceia do Senhor aqui, e seja agora com conhecimento de causa. Porque agora eu entendo isso. Eu entendo que Jesus, ele quer isso de mim. Ele não quer que eu seja um herói da fé. Ele não quer que eu levante a mão, que os irmãos todos caiam aqui. Não é isso que Deus quer de mim. O que Deus quer de mim é que eu seja um homem segundo o coração dele. Davi fez tanta coisa ruim na vida. Davi roubou, Davi matou, Davi adulterou, Davi mandou matar tanta gente, a mão dele era suja de sangue, e ele viveu tão assim, e no final da vida dele, Deus fala, esse é o rei, segundo o meu coração. Sabe por quê? Porque Davi entendeu o processo. Ele caía, ele levantava. Ele errava, ele se arrependia, ele pedia perdão, ele reconhecia e Deus reconstruía. Muitas vezes nós queremos ser uma batata molinha aqui, mas estamos agindo como batata dura. Caímos e ficamos ali, ai, coitadinho de mim, tadinho. Não, Deus, Ele vai olhar para você, o que você está fazendo aí? Está caindo ainda, levanta, ainda tem muita coisa para fazer, vamos lá, o tempo é curto. É isso que Deus quer para nós. Queremos ser uma igreja viva, uma igreja que ganha pessoas para Jesus, que não cuida do seu ego, que não busca somente coisas materiais. Nós precisamos entender que o primeiro passo, o primeiro de todos os passos, é que nós entendamos isso aqui. Porque se você não entender isso aqui, se eu não entender isso aqui, tudo que nós fizermos é ego. Tudo que nós fizermos é para o deleite próprio. O Senhor quer homens e mulheres corajosos, intrépidos, que não se rendem por nada. Homens e mulheres que olhem para a cidade de Biguaçu e vejam a calamidade espiritual desse lugar. Que olhem para o nosso estado, que olhem para o nosso Brasil, que olhem para o mundo e vejam a calamidade espiritual. E sabe quem que Deus vai usar para ganhar esse povo todo para Jesus? Esse povo que está amassadinho aqui, ó. É esse povo aqui, ó, que Jesus vai olhar e vai dizer, esse é o povo segundo o meu coração. E são esses que Ele vai usar. Sejam homens, sejam mulheres, sejam você com todos os teus problemas, com todas as tuas dificuldades, com todas as tuas lutas, Deus vai dizer assim, vem comigo, porque isso tudo é secundário. O que é importante é o que eu vou fazer através da tua. E Ele vai fazer. Ele vai fazer. Vamos orar?